Em apenas 3 meses de futebol brasileiro, Igor Jesus, centroavante do Botafogo e agora também o centroavante da seleção brasileira, desperta interesse do futebol inglês. Diversos clubes lá da Premier League já fizeram contato com o Botafogo e já tem um valor da proposta que pode pintar ao glorioso. Sejam todos muito bem-vindos ao Botafogo em Foco. Eu sou o Marcos Josa, esse daqui é meu canal, mas ele pode ser um pouco seu também. Basta você se inscrever e ativar as notificações para ficar por dentro de todas as informações do dia a dia do Botafogo. É o seguinte, o camisa 99 do Botafogo, né, que estava escondido lá no mundo árabe, e o Botafogo foi lá e repatriou o bom jogador, que agora também é centroavante da seleção brasileira. Muitos jornalistas aqui no Brasil, né, o Mauro César, tem falado que o Botafogo só está no patamar que está, líder do Campeonato Brasileiro, né, brigando por uma vaga na final da Libertadores por causa do dinheiro do John Textor, o que é uma inverdade, já que, por exemplo, jogadores como Igor Jesus vieram de graça para o Botafogo. Isso é um investimento não só monetário do John Textor, mas um investimento em capital humano, em pessoas qualificadas para trabalhar no clube. O scout do Botafogo hoje é o melhor scout do Brasil, que consegue encontrar jogadores que com 3 meses alcançam a seleção brasileira e recebe sondagens de gigantes europeus para jogar lá pela Premier League. Então isso demonstra o trabalho robusto que o Botafogo tem e não é só uma questão financeira de dinheiro. Se fosse só dinheiro, qualquer um poderia ter contratado o Igor Jesus, mas ninguém sabia da existência do jogador, além do scout do Botafogo e dos scouts também do futebol inglês, porque a informação que eu tenho é que diversos clubes da Inglaterra e da Europa no geral já estavam monitorando o jogador antes dele fechar com o Botafogo, né? E é importante lembrar que o Botafogo recusou uma proposta de 60 milhões de reais antes mesmo do jogador vestir a camisa do glorioso, né? O Botafogo tinha ali um pré-contrato assinado com o jogador que terminava a sua temporada lá nos Emirados Árabes, lá. E aí, o Botafogo recebeu uma proposta para vender o jogador antes mesmo do jogador chegar no Brasil. Essa proposta foi de 60 milhões de reais. O John Textor até balançou, né, com essa proposta na época, porque 60 milhões de reais para o Botafogo, né, é importante para esse fluxo de caixa melhorar, para fazer novos investimentos, principalmente o jogador que a gente não sabia nem se daria certo ainda. Mas o scout bateu o pé com o John Textor e falou, cara, vale a pena apostar no jogador, porque é um jogador que tem potencial de chegar à seleção brasileira. Dito e feito, o melhor scout do Brasil acertou mais uma vez. Aí hoje saiu a informação, logo depois do Igor Jesus marcar o seu primeiro gol na estreia com a camisa da seleção brasileira, o site TBR Futebol, que é um site lá da Europa, né, um site inglês, informou que clubes como Manchester, né, o Chelsea e o Arsenal estariam de olho no jogador do Botafogo e da seleção brasileira. A informação que eu tenho é que o Botafogo espera uma proposta de 250 milhões de reais, cara. E assim, a gente como torcedor, a gente fica triste, a gente queria contar com o jogador por mais tempo, né? Mas infelizmente não é todo dia que aparece uma proposta de 250 milhões de reais para o Botafogo, até mesmo qualquer outro clube. É muito dinheiro, cara. E assim, querendo ou não, o Botafogo vai acabar tendo que aceitar. Seria a primeira grande venda do Botafogo depois da SAF e também de toda a história do Botafogo, tá? O Botafogo nunca vendeu ninguém por 250 milhões de reais. Então o John Textor vai analisar se essa proposta chegar. Acredito eu que vai acabar aceitando essa proposta, porque é muita grana, né? O diretor de futebol do Arsenal é o Edu Gaspar, que é brasileiro. Provavelmente ele tem acompanhado o futebol aqui do Brasil, o Campeonato Brasileiro, e tem acompanhado o Igor Jesus, que em tão pouco tempo já tem 7 gols com a camisa do Botafogo e tem uma assistência, fora toda a questão tática, né, que ele consegue suportar ali ao Botafogo. Tem a questão ali do pivô, que ele faz muito bem, né? Ele consegue dar aquela primeira bola quebrada pelo goleiro, consegue dar uma casquinha que abre uma jogada, de repente, pro ponta, pro meio atacante, pro Almada conseguir, né, de frente, ver melhor a jogada na infiltração de outro jogador. Então, taticamente, é um jogador muito inteligente,
tem faro de gol, e a melhor prova disso é que ontem na sua estreia, cara, ele marcou já um golaço de cabeça, um gol daquele clássico camisa 9, né? Cruzamento, cabeçada, colocou a bola onde ele quis no gol, né? Lá ele. Então, assim, grande jogador, o Igor Jesus, que já desperta interesse do futebol europeu. A notícia saiu também aqui no Fogão Net, vou colocar aqui pra gente dar uma olhada, né? Ó, o Fogão Net já falou aqui, ó, Arsenal, Chelsea, Newcastle estão de olho em Igor Jesus do Botafogo, diz site inglês. Aqui também fala outros jogadores, outros clubes que têm interesse também no jogador do Botafogo. Ó, Chelsea, Newcastle, o Brighton, o Brentford e o Nottingham Forest são um dos clubes que estão interessado no jogador do Botafogo e da seleção brasileira. Assim, como eu falei, acho que a gente fica um pouco chateado com a possibilidade da saída do jogador, que tem sido um jogador muito querido pela torcida, mas é muito importante lembrar, né, que o Tiquinho Soares, no ano de 2023, principalmente ali no primeiro turno, era um grande jogador, né, o que não acabou se confirmando no segundo turno e também no ano de 2024. Né? Lembrando que tem ali a questão da diferença de idade entre o Tiquinho e também o Igor Jesus, que o Tiquinho tem 34, o Igor Jesus tem apenas 23 anos, cara, é muito jovem, tem um lastro de evolução muito grande, tem mercado na Europa também. Então, assim, às vezes perder a oportunidade de falar assim, vamos ficar com o jogador por mais um ano e depois a gente vende pelos mesmos 250 milhões de reais. É um risco que o Botafogo pode escolher correr, né? Mas pode ser que o jogador se desvalorize. Outro jogador que a gente pode usar como exemplo sobre questão de desvalorização é o próprio jogador da base do Botafogo, Matheus Nascimento, que o Barcelona fez proposta pelo jogador, o Botafogo recusou porque acreditou que ele iria valorizar ainda mais, mas acabou que o jogador só desvalorizou, não deu certo, e o Botafogo acabou perdendo também aquele dinheiro daquela época que foi oferecido. Então, é bom o Botafogo ficar ligado nessa possibilidade de proposta, mas tem um outro lado da moeda também, que é o seguinte, o Botafogo ganhando a Libertadores esse ano, o Botafogo ganha a vaga no Super Mundial de Clubes do ano que vem, né? E o John Textor não vai querer ir pro Super Mundial de Clubes do ano que vem com um jogo, com um time mais ou menos, ainda mais que vai acontecer lá em Miami, que é o país, né? Ali é a cidade e o país do John Textor. Ele vai querer levar o Botafogo muito forte para essa competição internacional, que é a primeira que vai acontecer em toda a história. Então, acredito, se o Botafogo ganhar a Libertadores esse ano, o John Textor vai investir ainda mais no Botafogo para o ano que vem, né? Pode ser que o Igor Jesus fique, ou pode ser que ele venda o Igor Jesus por esses 250 milhões de reais, né? Que podem ajudar o Botafogo a montar um elenco ainda mais forte para essa grande competição do ano que vem, né? Então, assim, vamos aguardar qualquer informação, tá, sobre a atualização desse caso, você vai ver aqui no Botafogo em Foco. Por isso, deixa o seu like aqui, se inscreve no canal para você não perder nada, nenhuma informação de qualidade e com seriedade aqui no Botafogo em Foco. Vou só colocar aqui também uma fonte que saiu aqui agora sobre essa questão dos valores, tá, que foram oferecidos, serão, né, provavelmente oferecidos ao Botafogo. Vou compartilhar aqui com vocês, aqui esse site também, Brasil Futebol, que é um site internacional, colocou aqui que o Botafogo espera uma proposta, assim como eu falei para vocês, que a minha fonte também trouxe, tá, de entre 35 a 40 milhões de euros, o que daria cerca de 200 a 250 milhões de reais. Então, assim, fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Deixa o seu like. Novas informações aqui no Botafogo em Foco. Valeu, falou e até mais.